Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O nosso assunto hoje é ficha técnica e eu queria deixar com vocês a primeira palavra que eu considero mais importante na definição do que é uma ficha técnica, ou seja, ela é um documento. Então aqui eu coloquei uma citação da Audaces que diz: a ficha técnica na confecção de roupas é o documento descritivo essencial no planejamento de uma coleção. Sua correta utilização impacta na qualidade, tempo e custo de cada peça produzida. Ou seja, a ficha técnica não é apenas um papel onde contém o desenho de um produto. Não, ela é um documento que precisa estar anexado com a peça piloto e ela orienta todo o processo de produção. Ela é desenvolvida na etapa de criação, o setor responsável é o setor de engenharia de produto e ela precisa ser bem detalhada, conter o máximo de informações possível, pois a sua principal função é de orientar o processo de produção. Assim, ela garante que cada etapa desse projeto ele seja executado exatamente como foi planejado. O que a ficha técnica precisa conter? Já já nós vamos ver alguns exemplos, mas é preciso que ela tenha o desenho técnico, que pode ser computadorizado ou manual, tenha o máximo de detalhes possíveis, principalmente detalhes de costura, de acabamentos, de aviamentos, para que a pessoa responsável, tanto pelo corte quanto pela costura, consiga entender com exatidão aquilo que o estilista deseja com aquela peça. Ela também precisa conter as especificações necessárias para a execução da modelagem, ou seja, o modelista, ao ver o desenho técnico na ficha técnica, precisa compreender exatamente o que ele vai fazer, as folgas que ele precisa colocar, as posições dos recortes, a visualização da silhueta no corpo. É preciso também ter um nome ou código de referência para que todos dentro da empresa se comuniquem por esse código. É preciso também ter a data e a estação a qual pertence para a organização das coleções. Descrição, amostra, cores e fabricante do tecido também é importante, principalmente para o setor de modelagem e de costura, porque de acordo com o caimento do tecido é necessária uma alteração na modelagem. A metragem necessária para a confecção da peça piloto também é importante, visto que normalmente quando se faz a primeira peça, esse tecido ele é pedido de acordo com a necessidade para fazer essa peça piloto para o fornecedor. A grade de tamanhos, para o modelista também conseguir fazer a graduação na modelagem. Os aviamentos utilizados e também o tempo gasto para a confecção de cada peça piloto, ou seja, o tempo de passagem por cada setor, corte, costura, fechamento, acabamento, passadoria e demais envolvidos na produção, pois essa informação de tempo, ela vai gerar o custo de mão de obra que vai envolver esse produto. Aqui temos um exemplo de uma ficha técnica e como ela tem os desenhos completamente detalhados, todas as costuras com informações, a posição do tag, como amarra nas costas, como faz o lacinho, onde tem pesponto, os tipos de costura que vai, referência, grade, todas as informações nesse exemplo. O desenho técnico precisa ser de fácil interpretação, tá? Ele precisa conter frente e costas e, determinado momento, ele pode conter também a lateral, se caso tiver um detalhe diferente que o desenho frente e costa não for possível de mostrar. Os detalhes diferenciados, quando eles forem muito pequenos, eles precisam de uma ênfase, ou seja, de um zoom, para que a pessoa responsável pela confecção consiga entender o que vai ser preciso fazer naquela peça. As descrições e informações essenciais para execução também da costura e da modelagem devem estar detalhadas no desenho técnico e medidas, se for algo específico. Por exemplo, vai ser colocado uma alça de elástico e esse elástico vai ser comprado com 3 centímetros. Essa informação precisa constar na ficha técnica para que o modelista faça a modelagem já pensando que aquela alça precisa finalizar com 3 centímetros. Esse é um exemplo de um outro desenho técnico bem detalhado, com todas as informações de costuras, de tagueamento, posição de etiquetas, posição de silk, se tem forro, se não tem, se tem elástico, todas as informações bem completas no desenho técnico.
Aqui eu tenho alguns exemplos de fichas técnicas que são um pouco mais simples. E a construção dessa ficha, ela varia de empresa para empresa. Tem empresas que precisam de mais informação dependendo do número de processos que aquela peça passa. Ou dependendo do grau de dificuldade de cada produto, é necessário adaptações na ficha. Então, não existe um padrão único de ficha técnica. Existem várias opções que cada confecção ou cada estilista pode estar adaptando de acordo com a sua necessidade. Vamos juntos então construir um modelo de ficha técnica parecido com esse aqui. A gente precisa primeiro compreender que é preciso organizar cada coleção de acordo com as referências, ou seja, eu não posso chamar a peça da minha coleção de blusa estampada vermelha. Não, eu posso ter inúmeras blusas estampadas e inúmeras blusas vermelhas. Eu preciso ter códigos que criem um padrão de referência para a minha coleção. Então, uma sugestão é que o primeiro número seja a coleção a qual se destina, o segundo número seja o gênero e o terceiro número o tipo de produto. Então, por exemplo, a coleção 1, o número 1 indica a coleção de verão, o número 1 indica o gênero feminino e o número 1 indica o tipo. E o número 1 indica o tipo de produto, no caso, coleção verão 2019, público feminino, blusa. Aí eu chamo aquela blusa determinada de 001. Depois, se vai ser a próxima coleção, a de inverno, eu vou chamar de coleção 2, eu vou criar outra padronização de referência. Se era feminino, eu vou criar um aqui, mas se foi masculino, eu vou colocar 2. E o tipo de produto, camiseta, diferente de blusas, como eu coloquei aqui no agrupamento do número 1. Então, essa sugestão é uma sugestão fácil para a gente construir a nossa escala de referência, a nossa padronização. Outra padronização que é importante constar na ficha técnica é a descrição do produto, ou seja, como que eu vou descrever o meu produto? Primeiro eu falo do tipo de produto, depois da modelagem, depois do gênero e depois eu falo da superfície, ou seja, qual característica específica aquela peça tem. Então, por exemplo, no tipo de produto eu vou começar chamando de blusa, de colete, de calça. A segunda palavra que eu vou utilizar vai ser que modelagem se adapta àquele modelo. Então, por exemplo, blusa ajustada. A terceira palavra, o gênero, feminino, masculino, unissex, infantil, qualquer gênero que seja de acordo com o público-alvo da empresa. E por último, a superfície, se ele é liso, se ele é estampado, se tem um bordado, um silk. Então aqui no exemplo eu coloquei colete alongado feminino estampado. Uma próxima poderia ser blusa ajustada masculina bordada, por exemplo. E agora vamos construir o nosso modelo de ficha técnica, né? Aqui, como ainda está em andamento, eu não coloquei todas as informações, eu coloquei apenas a grade, mas o tecido, a composição e as cores ainda não foi definido pelo cliente. Eu coloquei que ela acompanha bojo, esse produto aqui, que foi a foto de referência que o cliente passou para a construção da modelagem, ela acompanha um bojo, então aqui foi colocado. Nesse espaço vai ser onde eu vou colocar as estampas ou as cores. Aqui no meio, o desenho técnico com bastante informação, se tem um aviamento, onde essa alça deve ser costurada, se tem regulagem, qual a largura desse debrum de acabamento aqui da barra, se internamente tem uma abertura para passar o bojo, o tamanho da alça e o elástico e a forma como ele vai ser costurado na peça. Aqui em cima eu tenho a referência, a descrição do produto, a coleção e a família, ou seja, esse top faz parte da família dos tops. Aqui as datas e os controles de quando e quem fez o processo de produção. Aqui embaixo eu tenho, para finalizar, um esquema da modelagem pronta já, visualmente como que a modelagem ficou e o consumo por peça dentro dessa grade. Esse é um exemplo de ficha técnica, mas lembrando que cada empresa pode construir, cada marca pode construir a sua ficha de acordo com a sua necessidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo
Se ele é interessante para alguém, compartilha e dá um joinha aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo mais vídeos como esse. Valeu, pessoal!